chama Miriam Michele. Sou secretária e participante do projeto Jesus, a Fonte que Salva. E quero compartilhar com vocês uma ótima notícia. O projeto Jesus, a Fonte que Salva chegou à maior plataforma de áudio, Spotify. Sim, nós estamos agora no Spotify com um programa que vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã. Então, todos os domingos às 9 horas da manhã temos um compromisso marcado. Convido você a nos seguir no Spotify, Jesus, a Fonte que Salva, onde o pastor José Fernandes vai compartilhar mensagens de edificação e orientação para a nossa vida com base na palavra do nosso Senhor Jesus. Convido você a participar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã no Spotify. Deus abençoe a sua vida. Ao cheiro das águas brotará. Eu partirei para a terra prometida. Está no ar mais uma live do projeto Jesus, a Fonte que Salva, com o pastor José Fernandes. Sejam bem-vindos. Seja um missionário virtual. Compartilhe esta live com a família e amigos. Sua igreja vem buscar para a pátria tão querida. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Jesus, a Fonte que Salva. Deixe o seu glória nos comentários, compartilhe e seja um missionário virtual. Canta minha alma a glória de Deus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo ao céu. Paz do Senhor Jesus, para os irmãos em Cristo, o Senhor. Meus amados, a paz seja com todos. Estamos dando início a mais um trabalho para louvor e glória do nome de Jesus. Aqui em São Paulo continua chovendo muito, né? Eu não sei na sua região, mas coloca aí embaixo nos comentários como é que está a sua região, se está chovendo, está fazendo sol, calor, como é que está aí a situação. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa tarde, já início de noite, estamos dando início a esse trabalho, para a glória do nome de Jesus. A nossa saudação para todos os ministros, pastores, evangelistas, missionários,
da obra do Senhor Jesus em todo o nosso Brasil e fora também. Glória a Deus. A nossa saudação também para todas as irmãs que são dirigentes de círculo de oração. São as guerreiras, são aquelas que não aparecem, mas estão ali cobrindo a igreja com as orações. Louvado seja Deus. A nossa saudação para todos os irmãos do Nordeste, do Sudeste e do Norte e do Sul. A nossa saudação para todos e para todos também, além do nosso Brasil, também fora, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Para os que já acompanham o nosso trabalho, né, eu não preciso me apresentar. Mas para os que estão entrando pela primeira vez, eu sou o pastor José Fernandes e esse é o projeto Jesus, a fonte que salva. A nossa irmã Inês Santana é a minha esposa, a minha companheira, e está sempre comigo nesse trabalho. Ela está juntamente comigo aqui, fazendo a obra de Deus. Hoje ela não se encontra por motivos de força maior, mas estamos aqui, trabalhando para o reino dos céus. Louvado seja Deus. A nossa saudação para a nossa irmã Benedita. Irmã Benedita, eu não posso me esquecer dela de forma alguma, irmãos. Tá? Ela está lá na Serra da Barriga. Juntamente com ela está a nossa irmã Leni, nosso diácono Ailton Lopes, né? E ali nos Palmares nós temos nosso irmão Luiz, sua esposa Sandra e as meninas, a nossa irmã Ivalci, glória a Deus. Nossa irmã Ivalci, ela faz parte do trabalho do círculo de oração também, juntamente com a nossa irmã Leni. E ali em Maceió nós temos nossa irmã Leci, né? Nossa irmã Leci está ali em Maceió. Ali também nós temos nosso irmão diácono Marcos, sua esposa, diaconisa, e nós temos nosso irmão Gibes ali. Louvado seja Deus. Então a nossa saudação para todos. Aqui em São Paulo, irmão, centro, bairros, né, cidades circunvizinhas, Grande São Paulo, nós temos nosso irmão Marcelo ali, cantor Marcelo em Santana do Parnaíba. Nós temos ali nosso irmão Roberto, nossa irmã Miriam, que é a secretária desse trabalho, em Cajamar. Mais precisamente ali no Polvilho, nosso pastor Marcos Augusto, no bairro do Guaturinho, em Cajamar, nosso pastor Cosmo. É tanta gente, meu Deus, né? Se for falar o nome de todo mundo aqui, eu vou ficar a noite inteira falando o nome dos irmãos. Nós temos aí no interior de São Paulo, Campinas, nosso irmão Neilton. Nós temos também ali em Piracicaba, nosso irmão Elias Fernandes, a paz do Senhor, nosso irmão Dal, nossa irmã Dalci, está sempre conosco nas quartas-feiras. E nós temos aqui próximo de nós nosso irmão Bernardo, e nós temos nossa irmã Marta, nossa irmã Maria Elza, a paz do Senhor Jesus para todos. E nós temos ali, louvado seja Deus, nossa irmã Dilson Santos, a paz do Senhor Jesus.
Nosso irmão Israel, glória a Deus, é muita gente, irmãos. Nosso irmão José Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos, glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer uma oração, dando início a esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Soberano e eterno Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos, ó Pai querido, dando início, Senhor, a esse trabalho para a glória do Teu nome, ó Deus. Deus tremendo, eterno e fiel. Te pedimos, ó Deus, que nesta noite, Senhor, que já se aproxima, o Senhor nos conceda a Tua graça. Nos ajude, Senhor, com esse trabalho. Pai Santo e amado, que o Senhor venha abençoar a todos quanto já adentraram nesse trabalho, os que ainda vão entrarem, Senhor. Pai querido e Pai eterno, que nesta noite a Tua santa e gloriosa palavra, ela venha alcançar, Senhor, vidas. Ah, meu Deus querido, aonde quer que estejam, Senhor, alguns pertos, outros longes, outros em terras longínquas, ó Deus, mas a Sua santa palavra é eficaz e poderosa. Deus maravilhoso e eterno, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós te louvemos por tudo, Senhor. A paz, nosso irmão Edilson, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus, nessa tarde, tem uma palavra para o teu coração. Domingo que passou, nós falamos aqui sobre a sunamita. Na quarta-feira, falamos aqui sobre o coração do homem. E hoje temos aqui uma palavra de Deus para o teu coração. Você que ainda não serve ao Senhor, a paz, irmã Leni, Deus abençoe. A irmã, nossa irmã Benedita, glória a Deus, missionária do Senhor. Acabou o trabalho aí onde vocês estão. Deus abençoe. Então veja bem, irmãos, você que não serve a Deus, mas está sempre aí ouvindo a palavra do Senhor. Pois a Bíblia Sagrada diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Olha lá. Nossa irmã Benedita, Pai do Senhor Jesus. Então veja bem, e aquele que não nos conhece, mas está entrando pela primeira vez, alguém fala assim, não, coincidentemente, eu entrei para ver como é que é o trabalho e tal. Não, você entrou porque o Espírito Santo te conduziu para que você ouça a palavra de Deus. Porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Evanilda, lá de Belém do Pará. Ela ainda não entrou aqui, mas está sempre conosco. E a nossa saudação para todos os irmãos do Pará. Glória a Jesus. Então veja bem, irmãos, o Espírito Santo, ele é fiel. Ele é digno de toda glória, de todo louvor e adoração. Então nessa tarde eu te convido para que você venha. Acabei de falar, a irmã entrou. Aleluia. A paz, minha irmã, Deus abençoe. Deus tem uma palavra. Muitas das vezes a gente vai para a igreja,
vai daquele jeito, precisando que Deus tenha uma palavra para nos confortar. Para, sabe, a gente continuar a caminhada. E nesse trabalho não é diferente. O Espírito Santo te trouxe aqui nesta tarde, porque tem uma palavra para você. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. 243 da nossa harpa cristã. Você que talvez não tenha o hábito de louvar a Deus com os hinos da harpa, você seja de um ministério tradicional, ou não é de nenhum ministério, né? Mas está sempre aí. Já aqueles que têm, né? Então nos acompanhem. Vamos cultuar ao Senhor. Cultuar a Deus é diferente de você simplesmente ligar o aparelho e ficar vendo o culto, mas seja participante. Louvado seja Deus. Vá se interagindo aí conosco, vai compartilhando a live, aí convidando teus amigos, teus parentes, vai evangelizando, ainda que de forma virtual, vai evangelizando, porque o Espírito Santo é quem faz a obra na vida das pessoas. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aos abrigos 243 em da teu nossa... nome, ó Glória a Jesus Deus. Cristo, ao pequeno e ao adulto, Bendito seja o luz nome do Senhor. divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sem luz em laços, pra ouvir o que nos for dado, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, e no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, voluntários, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo glorioso, Deus tremendo e eterno, aleluia. Hino de número 24 da nossa harpa. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu
um vento assoprou e veio a casa toda encher e os corações com muito poder. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar, em cada um veio repousar a preciosa luz, o que veio ficar com servos de Jesus, foi o povo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar e começar a falar repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os filhos todos do seu amor, do poder consolador, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber essa água salutar, que é prometida ao crer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, seus servos batizar. Louvado seja Deus, hino de número 24 da nossa harpa cristã, hino muito bonito. São os hinos inspirados por Deus, que o nosso Deus, ele é poderoso, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro que antigamente nos anos 90, né? 2000, era muito difícil, né? Era mais difícil do que hoje, para você adorar o Senhor. Você precisava se deslocar-se para uma congregação. E muitas das vezes, até longe da residência. Isso fosse na cidade, ou no interior, no sítio, onde quer que fosse. Era mais difícil a coisa. Hoje em dia, a palavra de Deus, ela chega nos lares, através de cultos online, como é o nosso, através de lives aleatórias, a palavra de Deus sendo pregada, através da televisão, tantos cultos ao vivo. Então a facilidade aumentou. E aí a frieza espiritual também tem aumentado, mesmo com todos esses recursos. Muitos não querem servir ao Senhor. Não é?
Então, meus irmãos, é hora de nós despertarmos. Pai do Senhor, irmã Leni, despertarmos para buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então é hora de nós despertarmos para buscar a Deus, sabe? Abre mão de muitas coisas, porque o Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é renúncia. Né? Precisamos ter amor às almas, fazer a obra de Deus, fazer visitas, louvando seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Encontra-se no livro de 2 Reis. Se você tiver boa memória, você vai ver que domingo passado falamos neste mesmo livro. E hoje não será diferente. Glória a Deus. Aqui justificando aos irmãos a ausência da irmã Inês. A irmã Inês não está conosco hoje por motivo de força maior, mas Deus quiser, e Ele prepara todas as coisas terça-feira, terça, ela estará conosco aqui, orando a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 24. O livro de 2 Reis se encontra no Antigo Testamento. Para aqueles que ainda não têm muita intimidade com a palavra de Deus, você vai no livro de Salmos, que é um livro mais conhecido, e você volta. Aí você vai encontrar Jó, Crônicas, e depois 2 Reis. Esther. Você vai voltando. Está bem pertinho, depois de Salmos. Glória a Jesus. Capítulo 6, versículo de número 24 a seguir, nos fala do cerco de Samaria. Pastor, eu não tenho uma Bíblia. Como faço? Não hoje está tudo simplificado. Baixa ela no teu celular aí, a Bíblia online, né? Baixa bonitinho, e você vai ter a Bíblia no teu celular. Louvado seja Deus. Tá bom? Glória a Jesus. Mas se você não tem a Bíblia Sagrada, que você não conseguir baixar rápido, escreve no Google lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Você vai encontrar a leitura que nós vamos fazer aqui. Tá bem? Nos diz a palavra do Senhor. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, existe Síria e Assíria, irmãos. Aqui é Síria. Ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até ao ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E a quarta parte
de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acode, como te acudirei eu? Não tenho trigo e nem vinho. Perguntou-lhe então o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o coma. Para que comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dai cá o teu filho para que o comamos. Mas escondeu o seu filho. Você entendeu alguma coisa aqui? Daqui a pouco vamos explicar. Tamanha era a fome em Samaria, que estava sendo praticado o canibalismo. O que é isso, pastor? Carne humana. Estavam comendo, já não tinha mais nada, então estavam comendo uns aos outros, os homens, os moradores daquela região. Samaria estava cercada. Tamanha era a situação. Então, irmãos, a situação era mais séria do que as pessoas imaginavam. E nesta oração que vamos orar agora, agradecendo a Deus pela leitura da palavra, e não pela palavra, porque a palavra não precisa de oração, tá? A palavra é santa. Somos nós quem precisamos de oração. Eu quero aqui saudar a todas as irmãs da terceira idade, que muitas já têm até dificuldade de andar, mas estão aí sempre assistindo esse trabalho. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente, em nome de Jesus. Então devemos orar. Nesta oração vamos orar. Além de fazermos a oração pela leitura da palavra, agradecendo a Deus, vamos orar pelo nosso Brasil. Estamos passando, irmãos, momentos difíceis. Muita gente desempregada. Muitas pessoas em estado de miséria. Ah, pastor, estamos falando, irmãos. Vamos orar. Para que Deus tenha misericórdia. Não só do Brasil, mas dos países da América do Sul. Venezuela, Colômbia. Assista documentários, coisas que venham assim edificar, venham aguçar a tua
tua mente, tua sabedoria, a tua intelectualidade. Não coisas vãs. E você vê coisas que realmente é difícil. Ainda temos a liberdade. Ainda temos a liberdade de adorar a Deus. Tem um país aí, mês passado, que só porque o homem foi pego com a Bíblia, o irmão foi pego com a Bíblia, foi pego com a Bíblia, irmãos, ele não estava pregando, foi pego com a Bíblia. Foi executado em praça pública. Ele e sua família. Veja que situação. Estamos vivendo isso. Então vamos orar. Para que Deus tenha de misericórdia das nações. Das nações. Que Deus tenha misericórdia da nossa pátria. Porque a corrupção tomou conta de tudo. Oremos ao Senhor. E você que está no seu trabalho, ore a Deus pelo seu trabalho. Porque não está fácil. Querido e eterno Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em primeiro lugar, Senhor, estamos te agradecendo pela leitura da tua santa e sacrossanta palavra. Porque a tua palavra, ela nos edifica. A tua palavra, ela vivifica o homem, Senhor. E a tua gloriosa palavra nos traz a luz da verdade. Deus tremendo e eterno, a nossa gratidão a ti, por nos dar o direito de lermos a tua palavra juntamente com o teu povo nessa tarde. Ó Deus eterno, uma vez que a tua palavra ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus fiel, apresentemos nossos irmãos da América, Senhor. América do Sul e do Norte. Ó Deus tremendo, que o Senhor venha abençoar, guardar, venha prosperar, Senhor, todas estas nações. Meu Deus, entra com a provisão sobre esses países, meu Pai, sobre a nossa pátria, Senhor. Meu Deus eterno, prosperando a nossa nação, os pais de famílias que estão aí, Senhor, em desespero, porque não encontram um trabalho, Senhor, para manter a sua família. Mas a tua misericórdia, ó Deus, são as causas de não sermos consumidos. Ó Deus fiel, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, te pedimos por essas nações. A Venezuela, Senhor, que está aí se reestruturando de novo. Deus, entra neste país, repreende o devorador, repreende esse espírito maligno, Senhor. Ó Deus querendo,
que tem tomado conta dos corações dos governantes, dos dirigentes, e tem até entrado, Senhor, dentro da tua casa também. Use de compaixão. Use, Deus, de misericórdia para com o teu povo. Abençoe aquele ou aquela que está nessa tarde participando conosco desse trabalho, mas que precisa, Deus, de uma palavra. E essa palavra, ela tem que ser vinda do coração do Senhor para com o homem. Oh, Deus maravilhoso. Ah, Senhor, estas pessoas, este pai de família, que em meio ao desespero, já pensou até em tirar a própria vida. Mas em nome de Jesus, nessa tarde, entra com a providência. É o nosso pedido e nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, poderoso. Louvemos ao Senhor Jesus com o nosso cantor Marcelo. Aleluia. Quantos são os que semeiam chorando a semente da paz? Aleluia. Quantos são Oh, glória a Deus. os que saíram do campo e não voltaram mais? Louve e adore ao Senhor. Aleluia. Entram nas trevas para falar da luz. Vai louvando, vai exaltando, Enfrentando dizendo que Ele é a bom, dor que e Ele a é digno de toda morte, glória e adoração. Jesus. Quantos são os Aleluia, missionários glória a Deus. que não encontraram lugar para dormir? Oh, Espírito Choram Santo, pelas aleluia. madrugadas por adoração, mas não podem partir. São fulminados aos fogos, chamados de loucos por causa da cruz. Mas nem a fome e o amor matará esse amor que eles têm com Jesus. Quantos são os que querem um pão para pagar sua Ele é digno de fome? glórias, aleluia. Eu comparo e falo não para o Glória a Deus. homem. Deus maravilhoso, eterno e fiel, glória a Deus. Oh, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantos são os que de hoje em Pai do Senhor diante Jesus, não vão glória a esquecer os irmãos Senhor, aleluia. que estão feridos nos campos assim a sofrer? Quantos são os que vão ajudar o Evangelho a seguir? De uma fé, de uma forma ou de outra vão contribuir. Quantos são os que precisam de roupas que sirvam para trabalhar? Tremendo, eterno e Quantos fiel, que chegam aleluia. de frio sem ter Glória a Deus. cobertor para o agasalhar? Quantos de nós esquecemos e cegos não vemos que sofrem por isso? Temos em casa e às vezes até o que serve jogamos no lixo. Quantos são os que agora não vão esquecer os irmãos? Que pra obra de Deus finalmente vão abrir as mãos. Quantos são os que agora não vão esquecer os irmãos?
Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, eterno e poderoso. Que o Espírito Santo coloque em teu coração o desejo de ganhar almas para o reino dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Nossa irmã Inês, cantora Inês Santana. Oh Deus, preciso descer Bendito na seja casa Deus. goleiro Aleluia. e refazer. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Glória a Deus, quero te O Espírito dizer do Senhor tem uma palavra, o o Espírito de quanto Deus, o sou Espírito falho. Santo, tem uma palavra para a tua quebra de vida. novo. Glória a Deus nesta noite. Pai, Aleluia. me refaz. Não importa o processo Meu Deus. que estou passando. Oh, Sei que estás aleluia. me moldando. Creia que Deus é galardoador. Glória a Deus. Aleluia. Final de uma lágrima. Espírito Santo do Senhor, louvado O seja anjo Deus. está colhendo Fiel, Pai. para o seu celeiro. Ó Pai, Desperta, tu que o dorme valor dentre de os uma mortos. lágrima. E Cristo que esclarecerá, louvado O seja Deus. valor de uma lágrima. Pra Deus é resposta. Ele já recebeu em sua Oh, memória. glória a Jesus. Descanse, meu Aleluia, glória a Deus. Foi tuas lágrimas. Eita, Deus tremendo e poderoso, glória a Deus, adora Ele nesta noite, ofereça a Ele o teu louvor, ofereça a Ele a tua adoração nesta noite. Você que Não não importa o conhece Jesus, processo que estou passando. paz, irmã Sei que Maísa, estás me moldando. glória a Deus, aleluia. Experiência jamais. Meu Deus fiel, louvado seja Deus. Final de uma lágrima. O anjo está colhendo. Vai entrando, vai interagindo aí, vai compartilhando. Convida teu amigo, convida tua amiga, convida teu O parente valor de uma lágrima. para louvar a Deus, Pra para Deus é uma participar carta. de adoração ao O nome valor do Senhor. de uma Glória a Deus. lágrima. Eita, Espírito Santo, aleluia. Pra Deus é resposta. Oh, glória a Ele já recebeu em sua memória. Deus tremendo, eterno e fiel. Aleluia, glória a Deus. Foi tuas lágrimas. Descanse, meu filho. Meu Deus. Foi tuas lágrimas. Glória a Jesus. Descanse, meu filho. Foi tuas lágrimas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é fiel. Mensagem cantada. Mas
E a Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. Olha que coisa linda. Ele habita no meio dos louvores. Quando alguém está louvando a Deus, o Espírito Santo está se alegrando. A Bíblia diz que tem uma classe de anjos, está lá em Isaías, que o trabalho deles é adorar a Deus 24 horas sem cessar. Esse é o trabalho dessa classe de anjos. E nós temos esse privilégio. Você consegue imaginar isso? Nós somos cidadãos aqui na terra e do céu. Os anjos que foram criados pelo Senhor, eles só conhecem os céus. Eles descem aqui, mas voltam rápido. Nós ainda não subimos lá. Você consegue imaginar quando o anjo olha para você e vê você aí comendo feijão? Arroz? Eles não comem. Eles olham assim. Imagino eu, né? O que será que eles estão comendo? Que gosto tem? Imagine. E nós temos esse privilégio. Por isso, devemos adorá-lo. Muito mais. Adorar, meus irmãos, são várias formas de adorar a Deus. Qualquer hora dessa, qualquer dia desse, Deus vai me dar graça. Eu vou trazer um estudo sobre adoração. Então aproveite. Aproveite enquanto Deus está te dando vida, saúde, para você adorá-lo. Todos que têm fôlego de vida, louvem ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com mais um hino. Já entraremos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, é poderoso, é digno de glórias e de adoração. Louvado seja Deus. Aleluia. Nossa irmã Inês Santana. Seu mais novo louvor. No céu. Aleluia, glória a Deus. Vá adorando a Ele aí. Deus se levantou Espírito Santo do seu trono, se inclinou para a terra. Deus fiel, eterno e poderoso. Que eu estava orando, Deus maravilhoso, pedindo a Ele a cura, pedindo aquele que pede recebe, o milagre, que busca encontra, que bate a porta se abre. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo, restaura vidas nesta noite para a glória de Deus. Deus fiel.
soberano. Glória a Deus. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. Glória a Deus. Ele é o Deus do milagre. Oh, louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus é fiel. O nosso Deus é tremendo no céu e na terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Leamos a palavra do Senhor no mesmo livro de 2 Reis, que encontra-se no Antigo Testamento, como eu falei. Você volta depois aí, você vai encontrar Salmos, que é bem mais conhecido. Você volta e você vai encontrar 2 Reis, capítulo 7. Já estaremos lendo aqui 3 versículos para que nós possamos entender esse assunto. Glória a Deus. O 3 diz assim: pastor, eu gostaria de acompanhar a leitura, mas eu não tenho Bíblia. Baixa aí no seu celular a Bíblia online, viu? De preferência, né? Almeida Revista e Corrigida, que é uma linguagem bem mais simples de você entender. Mas todavia, se você não conseguir baixar agora, vai no Google. Pai do Senhor, dirigente do ciclo de oração, irmã Ivalci Fernandes, pregadora do Evangelho de Cristo. Seja muito bem-vinda ao projeto Jesus, a fonte que salva. Glória a Deus. Todavia, então, se você não conseguir baixar, entra no Google e coloca lá 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Aí você vai acompanhar a leitura. Tudo bem? Vamos lá? E diz assim a palavra do Senhor: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos círios. Porém, chegando à entrada do arraial dos círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem
contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para saírem, para salvarem a sua vida. Louvado seja a Deus. Aleluia. Meus irmãos, no começo aqui nós fizemos a leitura oficial no capítulo 6, falando sobre o cerco de Samaria. E agora lemos no capítulo 7 a continuação dessa história. Agora falando de 4 leprosos. Observe que a conversa desses homens, irmão Josias, a paz do Senhor, meu nobre irmão, naturalizado ele é. Nosso irmão Josias é pernambucano, com uma passagem bem longa aqui em São Paulo e agora naturalizado mineiro. Deus abençoe, meu nobre irmão. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Vamos começar lá da leitura. Sobre o cerco desta cidade. O exército, nós temos a Síria e Síria. O exército sírio, comandado pelo rei Ben-Hadad, ele cerca a cidade. Ninguém entra e ninguém sai. Ele não invadiu Samaria. Não, eu não vou invadir Samaria, eu vou cercar ela. Se saírem, que mata. Vamos aguardar eles aqui. Agora, se não saírem, vão morrer de fome. Porque os comerciantes não podem sair. Os fornecedores e vendedores também não vão entrar. E aí o rei ficou dentro da cidade de Samaria, uma vez que, nesta época, irmãos, todas as cidades eram muradas. Em todo o seu território pertencente era murado. Portanto, eu não sei se os irmãos aqui têm conhecimento, mas se não tiverem, ao passarem em frente a um quartel do exército, os irmãos podem olhar, assim como no presídio também. Nas muralhas tem sempre as guaritas lá no alto. Era desta forma que era uma cidade. Tinha os vigias sempre observando para que o adversário não viesse sobre a cidade. E quando vinham, era já anunciado para que o exército daquela cidade entrasse em ação. Então Samaria estava cercada. Segundo a história diz que o cerco a Samaria, ela durou 3 anos. Você consegue imaginar isso? Sem ninguém entrar, sem ninguém sair, sem comprar nada, sem vender nada. E a coisa foi
piorando. Foi se alastrando a crise. Imagino eu quero imaginar, a Bíblia não diz isso, que aqueles remanescentes ao Senhor começaram a orar. A ponto de começar a praticar o canibalismo. Lemos aqui na leitura que uma mãe, ela come o próprio filho com a outra e no dia seguinte a outra se nega a matar o filho. E ela chama o rei. A ponto de uma cabeça de jumento, a cabeça. O que tira uma cabeça de jumento, irmãos? Osso. Mais nada. Custar 80 peças de prata. Isso era um valor, olhe, tremendo. E um terço de esterco de pombas, cocô de pombas, né? Custa 5 peças de prata. E ninguém tinha esse dinheiro. Agora, por que isto aconteceu? Por causa da rebeldia do povo de Deus. O povo de Deus estava em desobediência. E Deus queria trazê-los de volta ao arrependimento. E mesmo assim, eles não estavam se arrependendo. Veja a situação caótica desta cidade por causa do povo de Deus. Por causa do povo de Israel. E eu te pergunto para você, hoje, fazendo uma aplicação hoje para nós. Você acha que estamos diferentes? Você acha que somos diferentes hoje? É só você olhar como anda a sociedade atual. Um animal tem mais valor do que a vida de um ser humano. Ninguém está preocupado com o ser humano, mas com o animal está. Se você matar uma pessoa, não vai dar nada. Agora mata um animal para tu ver uma coisa. Mata um animal. Então a nossa sociedade, ela não está diferente desta sociedade aqui, dos tempos de Samaria. E a situação aperta. A ponto de não ter trabalho, não ter renda, não ter alimentos, animais já não tinha mais, tudo já tinha comido, e agora começam a praticar o canibalismo. Ser humano comendo ser humano. Olha que situação. Aqueles que eram gordinhos já tinham que andar preocupados. Porque se visse ele, ia matar para comer. Gordinho. Irmão, isso aí é bullying? Não, irmão. Não estou falando que é bullying, não. Estou falando a verdade. É verdade. Então, no momento, mas nem no momento de aperto, o povo queria voltar-se para Deus. Quantos hoje
já não estão afastados dos caminhos do Senhor. Maísa gostou ali, quando eu falei do gordinho, né, Maísa? Gente do céu. Quantos estão afastados dos caminhos do Senhor? E mesmo Deus apertando o cerco, eles não voltam para Jesus. Não voltam. Deus tem que realmente espremer para a pessoa entender que Deus, Ele é maior do que tudo e do que todos. Eu costumo dizer o seguinte: o escolhido, ele não tem escolha, irmãos. Deus te chamou para a obra dele. Ah, não, pastor, mas eu imaginava, você está falando isso que não é com você. Eu imaginava que era assim, que era assado, era desse jeito. Ah, não. Eu fui massacrado dentro da igreja. Eu passei por isso, passei por aquilo. Tu queria passar? Tu queria ter chamado de quê? De rei? De príncipe? Ser bajulado? Muito maior do que você tem passado, passou Jesus. E ele não reclamou. Agora Deus vai começar a trabalhar. Muita gente jejuando na marra. Porque o crente é assim, quando ele não quer jejuar, Deus faz ele jejuar na marra. Mas, irmão, e que é isso, Deus? E que Deus é esse, sim? Começa a acontecer uma enfermidade, acontecer outra, enfermidade na língua para não comer. Viu? Sim. Ou você acha que não? Não, para aí. Esse Deus que você está pregando eu não conheço não. Então eu vou te apresentar ele na palavra para tu entender. Deus não deixou ninguém entrar em Samaria. Ou não entra ninguém. Eu quero ver até onde esses rebeldes vão. Deus, irmãos, Deus não brinca com ninguém. Eu vejo tanta gente querendo ensinar como servir a Deus. Não sabe onde está o giro do nariz. Porque servir a Deus não é brincadeira como eles imaginam, não. Coisa séria. Agora Deus vai começar a trabalhar. Agora imagine. Vamos lá. Deus, ele usa 4 leprosos. 4 homens leprosos, não tinha cura. A lepra nessa época não tinha cura. Pegou, ia morrer. A não ser que Deus entrasse com a cura. Caso contrário, ia morrer. Não tinha um avanço na medicina para tal, como tem hoje. Deus vai usar, aleluia, 4 doentes. Eita Deus.
Aleluia! 4 homens condenados à morte para salvar uma cidade. Deus usa as coisas vis deste mundo para confundir. Você entendeu? Você entendeu o trabalhar do Senhor? Como que Deus trabalha? Como que Deus faz? Deus poderia usar outros exércitos. Entrar ali e pegar aquele exército sírio. Não, vamos lá, vamos salvar o nosso amigo. É o nosso amigo que está, não. Deus, na aprovação, Deus, Ele escolhe quem Ele vai usar para abençoar. Ponto. Deus não usa todo mundo, Deus não usa qualquer um. Vou contar uma experiência para tu entender o que eu estou falando. Eu gosto de contar testemunho para a pessoa ver e entender. Certa feita, eu passava assim um momento muito difícil financeiramente, na prova ali com Deus, sem emprego, a porta não se abria, e eu orando. Num certo domingo, levantamos pela manhã, aí minha esposa preparou o café, as meninas tomaram, eram todas pequenininhas, tomaram, eu estava em jejum. Ali tomou e acabou, não tinha mais nada, acabou. Eu fui para a igreja adorar a Deus. Tinha compromisso, fui para a igreja. Na época eu era o segundo daquela congregação. E na volta, o pastor disse, irmãos, eu vou na tua casa fazer uma oração. Tá bom, pastor, pode ir lá. E chegamos em casa e nada tinha acontecido. Aí fui no quarto, fiz uma oração, saí. Daqui a pouco chega o pastor. Disse, irmãos, eu vim aqui com mais 3 irmãos. Porque eu tive um sonho com o irmão, assim, tal, e a situação é essa, assim. Quer dizer, ele não entendeu o que Deus mandou ele fazer ali. E Deus não permitiu que ele fizesse. Foi feita a oração. Agradecemos a Deus. Foi, irmão, Deus é fiel. Glória a Jesus. Foi embora. E não me abençoou de forma nenhuma. Foi embora. E eu olhei e falei, meu Deus, que situação, Jesus. Passado uns 30 minutos, me chega um amado irmão, que agora no mês de dezembro passado, agora ele partiu para o Senhor. Grande homem de Deus. O irmão, vim aqui porque o Espírito Santo me mandou. Abra aí a porta. Ele abriu o porta-malas do carro e começou a pôr as coisas para fora, irmão. E ele tinha feito uma compra de tudo que você imaginar. As irmãs sabem, não é? Que fazem compra para suas casas, sabem o que é uma compra. Quando eu vou com a minha esposa no mercado, eu vou como ajudante, irmão. Ela pega o cartão para pagar e eu sou o ajudante. Eu vou só pegando. E eu não tenho direito mais nem de escolher nada, viu? Ela que escolhe tudo. Então as irmãs sabem o que é uma compra de um mês. E ali eu fui agradecer a Deus. Deus, ele mandou o seu filho, orou, mas ele não permitiu que ele me ajudasse. Porque ele já tinha providenciado alguém de longe. Então, na aprovação, Deus, ele escolhe quem ele vai usar. Quer outro exemplo? Vou te dar. Deus manda Elias, querido, lá para o vale.
Aí diz para ele, ó, tu vai ser sustentado por uma viúva. Olha, ora, Deus poderia usar um fazendeiro. Deus poderia usar um homem que tivesse condições financeiras. Deus poderia usar quem ele quisesse, mas ele não usou. Ele foi usar uma viúva que não tinha nem para ela. Não tinha nem para ela. Chega lá, ele olha para a mulher, ele diz, meu senhor, eu não tenho nada, o que eu tenho aqui, esse pouquinho de farinha aqui, vou comer com meu filho e vou morrer também, porque estamos com fome já. Deus usou uma viúva para abençoar o servo dele. Deus usa, irmãos, quem ele quer. Deus sempre vai confundir o ser humano. Nesta cidade, Deus usa 4 leprosos. Observe que na leitura eles estão fora da cidade. Por quê? Porque o leproso tinha uma lei que o leproso não poderia permanecer no meio da sociedade. Ele era afastado. Tinha um vale chamado Vale dos Leprosos. Toda cidade tinha esse vale. Ele ia para lá. E esses 4 leprosos falou, bom, nós vamos morrer de fome. Não tem mais comida. Não tem mais nada. Se nós entrar na cidade, vamos morrer lá porque lá não tem nada. Se nós ficarmos aqui, também vamos morrer porque também aqui não tem nada para nós. Só nos resta ir para o arraial dos Círios. Se eles usarem misericórdia e nos deixar viver, estamos no lucro. Se nos matar também, vamos morrer do mesmo jeito. O que vocês acham? Eles conversando entre eles. Agora Deus já tinha entrado em ação. Aleluia. Já tinha entrado em ação. Deus permitiu um som que aos ouvidos do exército sírio era um outro exército que estava vindo para invadir. E eles saíram, ó, no crepúsculo. Vamos abrir um parênteses aqui para explicar isso aqui. No crepúsculo. O crepúsculo era um estado. Chamava-se crepúsculo vespertino e matutino. O crepúsculo, quando eu estou falando estado, irmãos, não é estádio de futebol e nem estádio territorial não, tá? É um estádio de 2 palavras. O crepúsculo vespertino, ele começava ao pôr do sol até a escuridão. Sabe quando começa, escurece tudo, e você começa a ver as estrelas? Ali findava o estado vespertino, ou crepúsculo da tarde. Começa ao pôr do sol, 6 horas, e vai mais ou menos até uns 7, 8 horas, que é aonde as estrelas começam a saírem no céu. Chamado o crepúsculo da manhã.
começa na alvorada, ao amanhecer. Quando está no verão, por volta das 4 horas, 4h30, você começa, 4h30 mais ou menos, você começa a ver as estrelas. Você começa a ver o raiar do sol, chamado período do raiar, o alvorecer, o raiar do sol. E ali vai até por volta das 6 horas. Esse é o crepúsculo da manhã. Então, no crepúsculo que eles vão, é no momento em que eles saem. A hora de Deus trabalhar, observe isto, é sempre no horário em que o homem não espera. É sempre nas madrugadas. É sempre na noite. A palavra diz que à meia-noite Deus, ele manda o seu anjo, chamado anjo da morte, no Egito. E o anjo passa por toda a terra do Egito e mata todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. À meia-noite, Sansão arranca a cidade de Gaza, arranca os portões da cidade de Gaza. Então, à meia-noite, o período da madrugada é o período especial que Deus gosta de trabalhar. Ele manda um vento oriental toda a madrugada para abrir o mar vermelho para o seu povo. Então Deus, ele manda um som. E todo o exército sai, às pressas, largando tudo para trás. E quando aqueles homens chegam, falam, opa, aleluia! Que coisa linda, coisa gloriosa. Olha só, o que aconteceu aqui? Cadê o exército? Fugiu todo mundo. E aí eles se abasteceram, comeram à vontade, pegaram o que eles queriam para eles, falaram, bem, agora vamos parar um pouquinho. Vamos avisar lá, porque já estamos abastecidos. Deus não vai se agradar de nós, se nós ficar somente agora calado comendo aqui. Vamos levar o que é nosso, agora vamos avisar lá, para que eles venham e levem tudo isso para a cidade, porque o pessoal está morrendo de fome. E o homem de Deus, Eliseu, tinha profetizado um dia antes que ia ter fartura na cidade. Agora olhe a providência de Deus. E aí tem aqueles crentes, irmão, que não usam nem de prudência e não tem sabedoria. Deus está mandando a bênção para ele e ele fica, não, deixa para lá, irmão. Eu sou muito humilde. Eu sou muito humildezinho. Eu sou muito humilde, sabe? Ei, irmão, isso não é humilde, isso é besteira mesmo. Isso é sábio. Certa feita, chegou uma irmã na casa de um irmão, estava eu e o irmão numa prova tremenda, eu também do outro lado, e a irmã disse para ele, olha, meu irmão, o meu carro está sem gasolina. Você pode me fazer um favor? Eu vou te dar esse galão aqui, você leva ele até o posto e enche para mim de gasolina, e pega esse outro valor aqui é seu. E o carro dele está na reserva já. E ela disse, esse outro aqui é seu, o dinheiro. Deu um valor para ele. E eu olhando. Aí ele falou, não precisa. Não. Fique tranquila, né? Fique tranquila. Eu falei, não, mas ele precisa sim. O carro dele está quase igual ao seu, tem gasolina também. Irmãos, sejam sábios.
Você está sentindo de me dar? Estou. Então eu estou sentindo de receber. Me manda em nome de Jesus? Você sabe, irmão. Vamos ser inteligentes. Deus está nos dando a bênção. Estamos deixando passar. Deus, Ele vai usar quem Ele quiser para te abençoar. Ele pode usar uma criança. Ele pode usar um médico. Ele pode usar quem Ele quiser, um empresário. Olhe, outra experiência. Eu estava trabalhando certa feita na minha oficina. Estava trabalhando. E eu estava ali fazendo aquele último trabalho e eu não tinha outro. Eu estava preocupado já. E me parou um senhor em uma cabine dupla. Mas aquele carro não parou na frente da minha oficina. Ele parou um pouquinho mais para frente. Ele veio a pé, de chinelo, uma roupa simples. Aí eu olhei para ele assim e falei, meu Deus, dá vitória, Jesus. Vamos lá. Olha o homem jogando o outro pela aparência, irmão. Eu. Falou, eu quero um serviço assim, tal. Quanto custa? Na época eu falei, R$2.000. Na época, será? Hoje vale uns 4.000. R$5.000. Tudo bem. Faz um recibo para mim, faço. Fiz o pedido bonitinho, recibo e tal, entreguei para ele, tá aqui. Eu vou lhe pagar à vista. Eu falei, mas o senhor nunca me viu? Falou, você tem palavra de homem? Foi claro que tenho. Então, tá certo. Só me ligue, dá aqui meu telefone, tiver pronto, você me liga, eu venho buscar. Ponto. Deus, irmão, usa quem Ele quer. Do jeito que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Então, nesta noite, eu digo para você, creia em nome de Jesus. Creia. Porque Deus, Ele não trabalha como trabalha o homem. Ele não depende de méritos de homem. Deus não depende de médico para curar alguém. Deus não depende de empresas para abençoar alguém. Deus usa quem Ele quer. Do jeito que Ele quer. A hora que Ele quiser abençoar, Ele vai abençoar. Você que é crente, agora o pau vai quebrar. Segura aí, tá? Você que é crente e anda aí jogando na loteria, que anda aí jogando na Mega Sena, seu rebelde, Deus não depende dessas coisas para abençoar ninguém. Certa feita, pastoreava uma igreja, e eu cheguei num determinado lugar, onde sempre eu ia, e lá tinha uma mesinha de jogo do bicho. Quem eu encontro lá? A minha ovelha, meu irmão em Cristo Jesus, estava lá. Jogando no jogo do bicho. Eu cheguei, ele não percebeu que eu cheguei. E aí ele falou pro homem assim, coloca aí tanto, eu vou jogar no cachorro hoje. Eu vou jogar no cachorro. Aí eu cheguei por trás dele assim e falei assim, meu amado irmão, não precisa disso. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades.
Ele olhou para mim, começou a chorar. Eu falei, não precisa chorar. Está entre eu e o irmão. Fique tranquilo, isso aqui não vai ser contado para ninguém. Eu vou lhe apresentar em oração e Deus vai lhe libertar disso aí. Não joga no bicho, nem no cachorro, nem na vaca, nem no urubu, nem na cobra, nem no camaleão, nem na onça, nem no leão. Não joga em lugar nenhum. Creia que Deus é galardoador. E Ele vai suprir as suas necessidades. O que é que você está buscando de Deus? Uma casa? Ele te dá uma casa. É um apartamento? Ele te dá um apartamento. Então somente creia, irmão, e aguarde no Senhor. Não precisa. Esses dias atrás aí eu vi um pastor num podcast dizendo, um pastor, hein, que ele já tinha feito a fezinha dele, bem assim, na Mega Sena, que era 1 bilhão. E eu não sei que rolo que deu, que esse 1 bilhão não saiu, e ficou meio que um negócio meio enrolado lá, e olha, eu não sei o que aconteceu. Falei, meu Deus, dá vitória, Jesus, abençoa teu filho. A minha fé não está na Mega Sena. Se eu tiver de ser rico, eu vou ser rico, irmão. A riqueza é um dom de Deus. Aprenda isso. Para você ser próspero, não precisa você andar atrás de jogo. Creia no Senhor Jesus. Tem obreiros que não conseguem vir para casa do Senhor de domingo, ou no horário do culto, porque fica assistindo o jogo. Eita, pastor, sim, irmão, sim. Você está achando que você vai encontrar fácil um trabalho online, como diz a minha amada irmã, um trabalho online, que fala essas verdades, fala a Bíblia para você? Tem crente que não vem, que não vai para o culto, porque não consegue, principalmente se for o time dele, do coração, né? E o time dele tomou o lugar de Jesus no coração. Ei, irmãos, Jesus é maior. Ele é maior. Eu estou falando aqui que você não deixe de assistir, não. Por assistir sua TV, no seu momento de folga. Se você gosta de assistir um futebol, assista o seu futebol. Mas no momento de lazer. Se as irmãs gostam de assistir uma novela, não é recomendável assistir. Mas no momento de lazer, irmão. Mas no momento de adorar, você é um obreiro. Você tem compromisso com os céus. Aí depois quer ser abençoado. Como você vai ser abençoado? Buscar aí primeiro o quê? Futebol? Ou o reino dos céus? O reino dos céus e sua justiça. Deus, Ele deu mais uma lição para o seu povo. Que Ele não dependia de ninguém para abençoar o seu povo quando Ele quer abençoar. Aqueles que eles humilhavam, jogavam lá fora, escarneciam deles, que era o leproso, porque era uma doença contagiosa, irmão. Viu? Era contagiosa a lepra. E foram esses que Deus usou para abençoá-los. Então nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus, creia. Creia que o Espírito Santo do Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para trabalhar.
E uma coisa, aprender a liberar perdão. Sabe? Tem muita gente doente porque não consegue liberar perdão. Libere perdão. Certa feita eu saí daqui e fui para uma casa muito rica de uma senhora, orar por ela. Porque me chamaram e eu fui lá orar. E quando eu cheguei lá, aquela senhora, eu olhei para ela, jovem ainda, e o Espírito Santo disse para mim, não ore por ela. Diga para ela que ela precisa liberar perdão. Quando ela liberar perdão, eu curo ela. Falei, meu Deus. Liberar perdão, irmão. Sabe? Quando a pessoa não perdoa, a pessoa fica carrancuda, fica leprosa por dentro, fica doente, mal-humorada. Isso causa em várias enfermidades, parada cardiorrespiratória, porque a pessoa não libera perdão. Aprenda a liberar perdão em nome de Jesus. Aprenda. Às vezes eu quero trazer uma palavra aqui e o Espírito Santo me leva para outro campo. Sabe? Me leva para outra dimensão. Mas é dessa forma que Deus quer. Vamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. E vamos nos aproximar do Senhor. Você que está nos vendo, está participando conosco desse trabalho. Se você é afastado, volta enquanto há tempo. Volta para Jesus. Ah, não, pastor, eu já fui. Tive problemas. Na época, fulano, ciclano, é assim. É sempre assim. Você acha que Adão assumiu a culpa? A coitada da Eva, aquela coisa linda de Deus, que Deus preparou para ele, o cabeçudo, nem agradeceu a Deus pela esposa que Deus deu para ele. A mulher que me deu, foi a mulher. Estava lá sozinho, largado, abandonado. Não tinha ninguém para namorar. Não tinha ninguém para dar um cheiro. Aí Deus prepara aquela coisa linda para ele e vai pôr a culpa na mulher. É igual tu que está afastado, colocando culpa nos outros. Assuma a culpa que tu errou, rapaz. Assume. Olha, eu errei. Que a Bíblia manda olhar, orar e vigiar. Tu não fez nenhuma das três. Tu nem orou, tu nem vigiou e tu nem olhou. Por isso tu caiu. Então volta para Jesus agora. Volta para Jesus agora. E você que não conhece a Cristo ainda, faz uma aliança com Ele. E como eu faço, pastor? Dobra o joelho aí onde você estiver. Escreve aí embaixo, aí, põe nos comentários aí. Eu estou aceitando Jesus, pastor. Como faço? Vou te orientar. Glória a Deus. Creia, irmãos. Creia nesta palavra. O Espírito Santo do Senhor. Ele é o maior interessado em nos abençoar. É Deus. Nesta noite, em nome de Jesus, receba esta palavra. Glória a Deus. Porque Deus vai te abençoar grandemente. Grandemente em nome
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor Jesus. Já passou até da hora. Vamos orar. Coloca a sua fé em ação aí, em nome de Jesus. Creia, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Soberano e eterno Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, neste momento, ó Deus. Estamos, ó Deus fiel, apresentando, Senhor, teu povo em tuas mãos, ó Deus. Quantos, meu Pai, estão aguardando este momento da oração? Quem sou eu, Senhor? Miserável, pobre e nu. Dependente da tua misericórdia, Senhor. Oh, Espírito Santo. Mas o Senhor é fiel. Neste momento, ó Deus, passa o bálsamo, Senhor, agora sobre a ferida da tua filha, do teu filho, aonde estiver, ó Deus. Entra agora com a cura, pois o Senhor, como diz a tua filha, o Senhor é maior do que o câncer, o Senhor é maior do que tudo, meu Pai. Oh, Espírito Santo, vai quebrando os grilhões agora. Meu Deus, vai trazendo o alento, entra agora com a cura, com o milagre. Abre a porta, Deus, para aqueles que estão necessitados, meu Senhor. Oh, Espírito Santo. Ó Deus tremendo, Deus fiel, eterno e glorioso. Crendo, Senhor, no sobrenatural. Meu Deus, olha dos teus altos céus de glória e contempla agora um povo, Senhor, que está aguardando o milagre. Ó Espírito Santo, neste momento, Senhor, eu profetizo o milagre na vida dos teus filhos, para a glória do nome de Jesus. Espírito Santo, Deus tremendo e eterno, Senhor dos exércitos, louvado seja Deus, oh Deus maravilhoso. Creia no nome de Jesus, creia no milagre. Oh Deus tremendo, eterno e poderoso, vai quebrando agora as cadeias. É o mesmo que esteve com Moisés. Vai trazendo a cura para tua filha, para os teus filhos. A serem exemplos para nós. Oh, aleluia. É o mesmo que esteve na fornalha. É eterno, não muda. Glória a Deus. Creia no milagre. Só creia. De você. Cuida, Deus, cuida. Deus cuida de você. Deus cuida bem de mim. Se é problema ele resolve. Os seus filhos ele socorre. Glória a Deus.
maravilha! Glória a Deus! Aleluia, Espírito Santo! Aleluia! Esteve com Moisés e ajudou os homens fiéis a serem exemplos para nós. É o mesmo que esteve na fornalha, Aleluia! não muda, não falha, é o Deus que cuida de você. Deus cuida de você. Ele cuida a Maria, Ele cuida a irmã Ivanilda, Ele cuida. Sem problema ele resolve. Ele está cuidando, Corre sim. graças a Deus. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida bem de mim. Sem problema ele resolve. Seus filhos ele socorre sim. Deus cuida de você. Oh, Espírito Santo, Ele cuida de você. Ele cuida de você. aleluias. Então somente creia no nome de Jesus. O segredo está em crer e obedecer a sua palavra. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje passamos um pouco do horário, né? Mas Deus é fiel. O Espírito Santo é quem está no controle de tudo. Bendito seja Deus. O nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe. A minha gratidão a Deus pela tua vida. Vocês ter estado até agora conosco. Que Deus abençoe a todos que participaram conosco nesse trabalho, nesta noite. Senti a falta de alguns irmãos que sempre estão conosco e hoje eu não vi eles. Mas estamos orando pelos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Maísa. Graças a Deus, Deus é fiel aos irmãos. Né? Lembrando aos irmãos que terça-feira agora, às 19h30, estaremos em oração, sendo transmitida via áudio pelo grupo no WhatsApp, tá bom? Os irmãos não percam, vamos orar, irmãos, orando. Eu tenho certeza que a nossa bênção fica mais próxima. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente a nossa irmã Ivanilda, né? Bendito seja Deus, Deus é fiel. A todos os irmãos, nosso irmão Josias, nossa irmã Elias Fernandes, a nossa irmã Eva também, faz tempo que ela não entra, mas Deus é fiel. Bendito seja Deus, Deus abençoe sua vida, que Deus te dê aí uma noite abençoada na presença do Senhor, que Deus abençoe grandemente a tua semana, que você tenha uma semana produtiva, uma semana próspera e uma semana debaixo das bênçãos do Deus Todo-Poderoso. E que Deus em Cristo abençoe você que também não é crente, mas participou conosco. Deus abençoe tua vida. E você que é afastado, está de férias, acabe as férias e vamos trabalhar juntos para Jesus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Soberano e querido Deus, te louvemos, te exaltemos e te glorifiquemos, ó Pai. A nossa gratidão a ti por esse trabalho nesta noite, Senhor.
Que o Senhor venha abençoar grandemente o teu povo. É o nosso pedido e a nossa gratidão a ti, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre. E que todos possam dizerem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E a paz para todos. Louvado seja o nome do Senhor.